Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Chegamos ao meio da semana, quarta-feira, 22 de março de 2023. Começa agora o Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 5 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, que é 19, é o nosso DDD, 978293776. O número está aqui embaixo da sua tela. Lembrando que para você que é de Campinas e região, pode adicionar o nosso número direto no 978293776. E você tem uma outra opção para enviar a mensagem aqui para a gente poder conversar ao vivo nesta quarta-feira, que é pelo nosso QR Code. Como é que ele funciona? Está com o seu celular aí perto? Pegue o celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto e você vai apontar a câmera aqui, ó, para este QR Code. Apontando a câmera para o QR Code, já aparece uma mensagem na tela do seu celular. O WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Indicação do vereador Felipe Marquesi é atendida pela Prefeitura e nova creche vai ser construída no distrito do Ouro Verde. Vereador Cecílio Santos pede cópia de 2 processos que tratam da construção do BRT em Campinas para identificar o porquê a obra atrasou. Projeto de lei do vereador Eduardo Magoga quer instituir a política municipal de atenção, diagnóstico e tratamento às pessoas com doenças raras no município. E no esporte, Ponte Preta faz ótimo segundo tempo, vence o Comercial no Moisés Lucarelli e está na semifinal do Campeonato Paulista da Série A2. E olha só, até o dia 21 de junho nós estaremos na estação do outono. E geralmente nesta época os dias começam a ficar mais curtos, as noites mais longas, porque o sol tende a nascer mais tarde e se pôr mais cedo. A temperatura começa a esfriar, se bem que hoje o calorão continua. Então, sobre as características, o que podemos esperar, eu aciono a repórter Dalila Pereira, que está no CEPAGRE da Unicamp e tem as informações. Dalila, seja bem-vinda e boa tarde. Oi, Gabriel, boa tarde todo mundo que está acompanhando aí a programação da TV Câmara. E realmente, começou aí outubro, mas nós estamos ainda num calor. Então hoje a gente vai tirar a prova dos 9, se Sandy Júnior falaram a verdade. Se no outono é sempre igual, a gente vai saber se o do ano passado e esse ano tem características parecidas, conversando com a Ana Ávila, pesquisadora aqui do CEPAGRE. Ana, obrigada pelo seu tempo. A gente sabe que tem vários fenômenos, várias coisas que influenciam as nossas estações. O que a gente pode esperar do outono desse ano? Vai ser seco? Vai ser frio? A gente vai poder tirar o casaquinho do armário? Obrigada. Fica à vontade aí para contar para a gente. O outono, ele é uma transição, né? Nós temos o verão, que é a nossa estação chuvosa e quente, e o inverno, que é a estação seca e relativamente fria. Isso é o que nós temos aqui na nossa característica da nossa região, né? Nós estamos num clima tropical. E o outono tem como característica principal essa transição, né? Então a gente já nota que os dias passam a ser de sol praticamente durante todo o dia, as chuvas vão diminuindo de volume, de intensidade, né? E também o céu vai ficando bem azul, pouca nebulosidade. E nesse momento agora a gente não percebe tanto essa mudança, ou seja, muito calor ainda, né? Nós estamos aí com um clima bem de temperaturas de verão, acima dos 30 graus, porque o mês de março, né, ele tem um pequeno período aí do outono que a gente praticamente nem percebe, né? Então o outono hoje é praticamente o primeiro dia aí, né, que a gente amanhece, né, aí nessas características de outono.
Então, basicamente é isso, é a questão da transição. E esse outono agora, ele pode ser uma estação mais seca, né? E também relativamente mais quente do que o esperado. Não é? Bastante semelhante ao que nós tivemos no outono de 2022. Só que o outono de 2022 ele foi bastante seco mesmo. Então agora ele espera-se um outono de normal ligeiramente mais seco. Então ele pode se assemelhar ao outono de 2022, é o que a gente tem de expectativa. A gente saiu ou não, né, de um período com muitas chuvas intensas aqui na região de Campinas, Sudeste, Sul. Essas chuvas vão ficar ainda algumas semanas ou a gente já pode estar dando tchau para elas? Não, elas ainda continuam, né? A gente ainda tem o risco dessas chuvas ainda acontecerem, a gente não tem uma redução total, né? Ainda temos possibilidade de chuvas, mas claro que a frequência diminui bastante, né? Haja vista esse verão que foi bastante chuvoso, com chuvas intensas, né? Então a gente já nota uma diferença, mas ainda com expectativa de chuvas. Mas sem aquelas pancadas fortes, volumosas, né? Vai reduzindo essa chance, porém elas ainda podem acontecer, porque nós estamos com bastante calor, né? E a nossa região ela é atingida pelas frentes frias que vêm do sul. Então, quando nós temos características assim de dias muito quentes e quando entra alguma frente fria, né, que vem do sul do país com uma massa de ar ligeiramente mais fria, já pode ter, já aumentam a possibilidade de temporais. A gente não descarta essa possibilidade, porém reduz a frequência. Melhor, então, deixar o guarda-chuva na mochila algumas semanas ainda, né? Sim. Ana, explica pra gente o que acontece no universo, vamos dizer assim, nessa relação entre a Terra e o Sol para ter essa mudança nesse período. É o Sol que fica mais longe da Terra? Fica mais perto? O que acontece aí nos astros para ter essa mudança? Felizmente existe um ângulo, né, da Terra, né, em torno de 23 graus. Esse ângulo de inclinação terrestre que é o responsável pelas estações do ano, né? Então é um fenômeno astronômico que acaba influenciando climaticamente. Então, em termos astronômicos, a gente tem uma hora específica, né, para a entrada do outono, né? Mas isso não, em termos de clima, né, a gente tem uma consequência aí desse eixo de inclinação terrestre, né, em torno de 23 graus. Então a Terra, ao longo do ano, ela faz uma volta completa, né, em torno do Sol, né, e vai, conforme o posicionamento da Terra em função dessa inclinação, dessa face da Terra voltada para o Sol, é que nós temos as estações do ano. Então agora, no verão, nós tínhamos a face sul da Terra bem voltada para o Sol. Então, dias longos, quentes, muita radiação solar chegando. Agora, progressivamente, a Terra se deslocando, né? Aí a gente vai teve o equinócio, né, de outono, né? Solstício de verão, solstício de inverno, equinócio de outono, equinócio de primavera. Então agora a gente teve o equinócio do outono, né, até quando a gente entra no inverno. A Terra continua, né, fazendo esse percurso, né, em torno do Sol, e quando chega lá então no inverno, a face da Terra que está mais voltada para o Sol é no hemisfério norte. Então o hemisfério norte passa a receber mais radiação solar e nós aqui passamos a ter menos radiação solar, em função somente por conta desse eixo de inclinação. Isso é extremamente importante, porque essas variações nas estações do ano fazem com que a gente tenha essas variações também do calor, né, que é transferido das regiões quentes para as regiões mais frias e vice-versa, ou seja, esse ar mais frio polar também circulando. Senão se a gente não tivesse essa inclinação, a Terra seria tórrida, próxima ao Equador e completamente gelada nos polos. Então essa inclinação é o que faz a gente ter essas mudanças e que dá origem às estações do ano.
Olha, que interessante. Eu lembro dessas aulas lá na época da escola, viu? Eu lembro alguma coisinha. Mas também o fundo do mar, as correntes oceânicas, tudo também influencia aí nessas estações, às vezes para, por exemplo, essas chuvas atípicas no verão, que foram muito intensas em pouco tempo, acaba influenciando também as outras estações, né? Sim, as correntes, os oceanos, eles meio que modulam as condições climáticas. Então, as correntes oceânicas têm uma influência, mas as correntes oceânicas também estão associadas a essa intensidade da radiação solar, né? Então, vem um transporte nos oceanos das correntes que transportam essa água mais fria das regiões polares e, por outro lado, as águas mais quentes das regiões equatoriais retornam às regiões polares. E com isso, essas correntes, elas também agem, digamos, em função também dessa questão do aquecimento, dessa intensidade da radiação solar. O Brasil é um país muito grande, continental, né? Essas características sobre as folhas caindo, o período do dia, elas são iguais em todas as regiões do Brasil, ou quem está lá mais no norte, no nordeste, não sente tanto esse impacto? Não, exatamente, é muito diferente. Então, por exemplo, ali próximo ao Equador, norte, nordeste, o que varia é mais com relação às chuvas, mas poucas variações tem com relação às temperaturas. Então, o inverno deles lá é o inverno quando chove, diferentemente do sul. No sul, o inverno é frio. Né? Então, realmente, são dimensões continentais com climas diversos. Então, aqui nós estamos na região em que a gente tem a influência dos fenômenos meteorológicos que vêm do sul do país, como as frentes frias, as ondas de frio, né? E essa interação também com as condições do clima tropical, né? O clima amazônico, que transporta a umidade, o calor e favorece as chuvas nossas aqui no verão, né? E agora essa interação começa a diminuir um pouco em função de que nós temos menor radiação solar, temos uma variação de temperatura muito grande no sul do país, né? E uma variação menor nas regiões equatoriais, né? Então isso faz uma variação bastante importante. Então a gente vai ter que ficar com a garrafinha de água nesse outono sempre, que vai ser bem seco. E muito sol. Vamos colocar as pernas de fora, colocar um shortinho. Sim, exatamente. A gente vai ter bastante calor. E ainda mais para o final de abril, mas principalmente maio, a gente já tem aquelas massas de ar mais frio, né? Que podem atingir eventualmente aqui a nossa região, embora esperado com menos frequência, mas poderão atingir. E vale lembrar que o outono é esse céu azul, né? Esse tempo um pouco mais seco. É bom o protetor solar, o casaquinho talvez fique um pouquinho mais para o final dos meses, né? Para chegar lá no inverno, todo mundo lava para tirar aquele cheiro de guardado, mas para proteger do friozinho. Mas no outono vai ser mais essa secura mesmo, né? Sim, exatamente. E vale lembrar que as noites no outono, a gente já sente uma diferença maior do que no verão, que são as noites já começam a ficar então um pouquinho mais frias. A gente tem uma diferença grande entre a temperatura do dia e a temperatura da noite. Também o casaquinho na bolsa vai ser importante. Tomara, viu, gente, que a noite está fazendo bastante calor. Ana, muito obrigada pelas informações. A gente sempre fica de portas abertas para você, o pessoal aqui do CEPAGRE, trazer as informações aí sobre o tempo, o clima para a gente. Obrigada, viu? Obrigada a você. A gente conversou aqui com a Ana Ávila, pesquisadora aqui do CEPAGRE. Eu espero que todo mundo se prepare aí pro outono. Sandy Júnior, olha, vai ter que rever essas coisas do outono sempre igual, né, Gabriel? Que tem as mudanças aí. Volto com vocês no estúdio. Foi uma verdadeira aula da Ana Ávila aqui no nosso Câmara Notícia. Essa época é um prato cheio para os fãs de Sandy Júnior, né, Dalila? Muito obrigado por todas as informações. E você viu aí, né, Ana Ávila falando sobre a inclinação da Terra em relação ao Sol, tem este movimento da Terra chamado de translação. Então, é importante, né, lembrar das aulas de geografia para poder, então, ter todo este conhecimento e você aí de casa ficar bem informado sobre o outono, né, que começou ontem e vai até o dia 21 de junho aqui no Hemisfério Sul. 12:00 mais 20 minutos, a gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia. Atenção você estudante que vai prestar a Unicamp neste ano. A Comissão Permanente para os Vestibulares anunciou que na primeira fase passam a ser aplicadas
6 questões de sociologia e de filosofia, sendo 3 de cada disciplina. Já o número de questões das disciplinas de biologia, física, química, história, geografia e inglês será reduzido de 8 para 7 em cada uma. O número de questões de língua portuguesa, literatura, matemática não será alterado. Já na segunda fase, haverá alteração nas questões do segundo dia de provas. Os candidatos aos cursos de carreiras de humanas, artes e de biológicas, saúde, farão menos questões de matemática, que passam de 6 para 4. E haverá a inclusão de 2 questões de filosofia, sociologia, para a área de humanas e de mais 2 questões de biologia para a área de biológicas. A Conveste anunciou também que não irá cobrar nas provas os conteúdos dos itinerários formativos do novo ensino médio. E a gente segue ainda falando sobre educação porque a Conveste ela anunciou a nova chamada do vestibular e a 6ª do vestibular indígena. Então você que ainda está na lista de espera, está ansioso, a lista está disponível lá no site www.conveste.unicamp.br. O site está aqui embaixo da sua tela. Então você que prestou o vestibular e ainda está na lista de espera, dá uma conferida, entre lá no site da Conveste para saber se o seu nome está lá. Bom, meio-dia mais 22 minutos, hora das notícias do Legislativo. Estamos na Semana Mundial da Saúde Bucal e para reforçar a importância de cuidar da boca, principalmente durante a gestação, o vereador Paulo Haddad promoveu um encontro para divulgar o tema. A palestra sobre a importância do pré-natal odontológico foi promovida pelo vereador Paulo Haddad. Um tema de muita relevância, talvez algo que nunca tenha sido discutido aqui, viu, Isabela? Então já agradeço você e a Miriam por se disponibilizarem a estar aqui, por darem essa oportunidade para que os nossos telespectadores, para que os presentes aqui possam ter aí algumas informações de extrema importância ou de suma importância. Isso faz parte, e hoje é o Dia Mundial de Prevenção da Saúde Bucal. Nós temos um projeto de lei aprovado nessa casa que institui no município de Campinas o mês de março como mês de prevenção da saúde bucal. Então, nada mais oportuno de que tenhamos aqui profissionais da área que possam prestar esclarecimentos e muitas informações importantes para a nossa população. Tema importante que contou com a participação também dos vereadores professor Alberto e Juscelino da Barbarense. Muito relevante, muito importante a palestra. Ela desconstrói uma cultura de mitos, né? Muitas pessoas receberam por uma tradição cultural certas informações e só mesmo com profissionais da área, conhecedores do assunto, que a gente consegue desconstruir alguns ensinamentos que nós herdamos culturalmente. Isso não é tão simples, mas com palestras como essas contribuem bastante. É importante falar do tratamento bucal, porque eu há muitos anos não ia mais no odonto, né? E eu tenho um amigo que a gente viu crescer, hoje é odonto, fiz um tratamento com ele esses dias, como mudou, né? Não dá mais medo da cadeira, né? Aquele barulhinho já, a tecnologia mudou muito, então já está muito mais fácil. Aí eu que fazia muitos anos que não ia, quando eu voltei lá, falei, nossa, mas como mudou, que maravilha. Isabela de Oliveira, da Coordenadoria Técnica da Saúde Bucal do município, foi quem abordou a importância de divulgar o pré-natal odontológico. Porque a gente consegue prevenir infecções de origem odontogênicas, que é relacionadas aos dentes, e periodontais, que são aquelas infecções relacionadas à gengiva e toda a parte do periodonto que sustenta o dente no osso, né? Além de prevenir, a gente consegue diminuir. Quando a infecção, por algum motivo, já foi ali, já está acontecendo, a gente consegue fazer uma intervenção, muitas vezes precoce, e diminuir aí o impacto dessa infecção na saúde sistêmica. Um outro ponto também é o fortalecimento e contribuir para o bem-estar da mulher, né? E quando a gente fala em bem-estar, a gente está dizendo sim do desconforto físico, que uma dor de dente pode provocar, que quem já teve dor de dente ou conviveu
com alguém com uma dor de dente sabe o quão aguda ela é, que é praticamente impossível a pessoa ter vida enquanto ela está com dor de dente, né? É só a dor que fala para ela naquele momento. Tudo que ela precisa é da mão de um dentista para ajudá-la a continuar com as suas atividades diárias. Agora, imagina isso numa gestante, né, que já tem aí toda uma bagagem de mudança de vida, de alguns desconfortos físicos que são inerentes à situação, né, não tem como. Então, para além de prevenir e tratar os episódios de dor e desconforto físico, essa questão do bem-estar também é o quê? Para proporcionar segurança para essa mulher. Cuidados que afetarão diretamente o bebê. Mas é importante a gente entender que a saúde bucal faz parte, que esse cuidado é necessário, que ajuda muito durante a gravidez, evitar maiores complicações, né? E também tem assim, quando a mãe também se cuida, quando o bebê nascer, ela vai cuidar do bebê e vai ser uma criança que vai estar mais acostumada ao seu cuidado também, né, de cuidar da parte da saúde bucal. Então, isso também é extremamente importante, né, porque as que passam em atendimento, em grupo, que entendem da importância da boca, né, dentro do nosso corpo, elas vão cuidar melhor. Quantas vezes, né, pacientes gestantes medicadas de forma errada chegaram até mim. Eu lembro quantas vezes eu tive que levar algumas gestantes ao centro cirúrgico para drenar abscessos importantes, que isso trazia um transtorno muito grande. Se tivesse sido aquele problema inicial tivesse sido tratado de uma outra forma, né, com mais profissionalismo e tecnicamente da forma adequada, jamais chegaria, né, ser tão exuberante como era, enfim. Mas é importante que a gente quebre mesmo esses mitos, esses paradigmas, falar que a mulher ela pode ser submetida a um raio-x para diagnóstico, ela pode tomar uma anestesia, não tem nada pior do que o paciente, nós vamos falar por nós, né, nós sentados na cadeira, né, vereadores? Se a anestesia não pega direito, você vai ficar pulando o tempo inteiro na cadeira do dentista. Então, ele tem que ter uma técnica anestésica mais apurada, saber qual é o bloqueio que ele vai fazer, como é que ele vai dar uma condição do paciente ter atendido a sua necessidade de anestesia e ser cooperativo. Enfim, isso passa pela gestante, ainda mais numa situação, né, que os hormônios estão à flor da pele, toda uma alteração metabólica, enfim, hormonal. E ontem foi realizada uma palestra durante a terceira reunião da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas para discutir a legislação sobre dependência química e internação compulsória. No dia 21 de março, aconteceu a terceira reunião ordinária da Comissão de Políticas de Prevenção às Drogas, presidida pelo vereador Nelson Ossiri. Diante de todo esse trabalho que eu iniciei em 2005 na área de políticas de prevenção de drogas, com o movimento Sou Feliz Sem Drogas, participando dos carnavais, com um bloco que era voltado para aquelas pessoas que não podiam beber, né, até criar esse espaço um pouco mais de proteção para as famílias que querem levar seus filhos, mas não querem ter contato com nenhum tipo de usuário de droga, que a gente sabe que é uma festa que tem muito, e também as palestras de prevenção. E o Padre Haroldo sempre disse, a pior droga que existe é aquela que você usa. Então, quando uma mãe chegava comemorando e ao mesmo tempo no desespero, porque o filho dela não usava crack, mas estava perdido no álcool, eu falava, essa é a pior droga para o seu filho. Então, é droga também. A senhora não pode ficar colocando na balança, colocando qualquer tipo de peso diferente. Droga é droga e ponto. Como pauta, a comissão tratou a respeito da legislação sobre dependência química e internação compulsória, que contou com a presença dos convidados. Marcos Cara, presidente do Sindicato das Clínicas de Recuperação de Campinas, o vereador Betinho da cidade de Limeira e o parlamentar Moisés Marques do município de Rio Claro. É um tema muito polêmico, muito difícil de ser tratado, mas através desses dois convidados, dos três, na verdade, do Betinho, do Moisés e do Marco, que é presidente do Sindicato das Clínicas e Comunidades Terapêuticas, além do Moisés, que é vereador de Rio Claro, com grande experiência, o Betinho também, com um trabalho louvável na cidade de Limeira, eu vejo que a união dessas forças, desses serviços, nós vamos poder atender com muito mais presteza, com muito mais responsabilidade, esse desafio, que são as pessoas em situação de rua.
Campinas é uma cidade maravilhosa porque ela tem profissionais competentes, profissionais especializados nessa área da dependência química e que podem colaborar para esse projeto novo, que seria o Centro de Acolhimento das Pessoas em Vulnerabilidade. Seria um espaço apropriado com todos os serviços, onde iríamos centralizar ali todos os atendimentos. Então, isso iria potencializar, né, a fidelidade ao tratamento, à recuperação, porque nós sabemos que 80% dos moradores de rua são dependentes químicos. Então, esse 80% dos moradores de rua, que são dependentes das drogas, eles seriam acolhidos e com muito mais chance de recuperação, muito mais chance de voltar a ter uma vida com a família, de recuperar os laços familiares. Muitos deles estão com os vínculos já rompidos, fragilizados. Então, nós iríamos ter um serviço muito mais eficiente e com grandes chances, né, de resultado positivo, de recuperação. Então, eu vejo com bons olhos essa Comissão de Política de Prevenção às Drogas e grande chance de recuperar muito mais vidas. E a gente está automaticamente crescendo isso nos municípios, né, para que possa ganhar mais forças, porque falta políticas públicas, né? São moradores em situação de rua, como a gente relatou aqui, o Betinho tem um trabalho excelente em Limeira. Eu trabalho muito também nessa questão em Rio Claro, como o Nelson aqui também, o Marcos também, que você vai entrevistar. Então isso a gente ganha força, né, em salvar vidas, né? A internação involuntária, ela é prova disso, né? Ela automaticamente veio com força, né? Em 2019 tem a lei, depois a gente conseguiu para que ela fosse constitucional no município de Rio Claro. Eu fico muito grato por essa lei que ela foi aprovada no nosso município, né? E o olhar é esse, né? Para que essas pessoas que estão em extrema vulnerabilidade, moradores em situação de rua, que já não responde por si próprio, a lei da internação involuntária, ela vem para salvar. E é preciso haver uma política pública de encaminhamento desses dependentes químicos para eles serem efetivamente tratados, porque atualmente a gente vê um crescimento enorme de dependentes químicos aí pelas ruas e a gente vê patinando a política ainda no enfrentamento desse problema, né? Então, eu acho que o grande referencial, a grande valorização do trabalho desses 3 vereadores é exatamente esse, trazer o problema para cima da mesa para ele ser resolvido. Projeto de lei do vereador Eduardo Magoga quer instituir a política municipal de atenção, diagnóstico e tratamento às pessoas com doenças raras aqui no município de Campinas. O PL protocolado pelo vereador Eduardo Magoga institui a política municipal de atenção, diagnóstico e tratamento às pessoas com doenças raras. O vereador diz que serão empreendidos esforços para atuação conjunta entre diferentes órgãos municipais, estaduais e federais, bem como entidades não governamentais. Um dos objetivos do projeto de lei do vereador Eduardo Magoga é proporcionar atenção integral à saúde, visando, claro, a melhora da qualidade de vida de todas as pessoas diagnosticadas com doenças raras. Além de produzir e oferecer informações sobre direitos dos pacientes, medidas de prevenção e cuidado e serviços disponíveis na rede municipal de saúde. O objetivo é trazer aqui na cidade de Campinas uma oportunidade de debater mais sobre esse assunto, de saber o que o município tem de pessoas que se utilizam da rede pública, tanto municipal, tanto estadual, e centralizar isso em um local em Campinas, onde as pessoas possam buscar esse acolhimento no momento de dificuldade, no momento de crise da doença. Tivemos aí um relato que uma pessoa precisou de ser atendida na UPA e a UPA não tinha estrutura para tratar sobre o caso. E poucas pessoas sabem também que a Unicamp seria esse centro de referência para essas doenças raras. Então, o que eu quero trazer? Esse debate na cidade e a gente conseguir determinar que o município, através de conselhos e da sociedade também civil e da sociedade também privada, a gente trazer este debate e fazer parcerias, que essas pessoas possam ser acolhidas
num local quando elas precisarem. A ideia é também qualificar a assistência e promover a educação permanente dos profissionais de saúde envolvidos na implantação e a implementação da política municipal proposta. São doenças raras, inclusive quando foi colocado aqui nessa casa uma isenção de imposto, como disse lá na tribuna também, e falavam-se de doenças. E nós falamos, por que não passar isso para as doenças raras, que são doenças que as pessoas têm um alto custo para fazer o tratamento. E então é isso que a gente busca com esse projeto, de trazer isso daí, essa discussão para a sociedade e a gente buscar pontos que possam estar trazendo aí uma melhora no atendimento para essas pessoas. E o vereador Cecílio Santos pediu uma cópia de 2 processos que tratam da construção do BRT aqui em Campinas. O vereador pretende fazer um pente fino nos documentos para identificar o porquê a obra atrasou, quanto já foi gasto e o motivo pelo qual ela ainda não entrou em funcionamento. O pedido dos documentos pelo vereador Cecílio Santos foi feito ao Poder Executivo por meio de requerimento no dia 8 de março. O objetivo do parlamentar é trazer transparência para a população e para os demais vereadores da casa. A operação do BRT compõe uma das maiores obras públicas já realizadas em Campinas. O contrato para execução já está completando 6 anos, mas os serviços ainda não estão prontos. É importante que a população tenha os esclarecimentos e esta casa, obviamente, acompanhando, fiscalizando, né, o cumprimento do contrato das empresas que estão construindo esta obra, que é uma obra muito importante para toda a cidade, mas ela vem se arrastando há muito tempo e esse tempo encarece, né, a obra como um todo. Os 4 lotes da obra estavam calculados inicialmente em 451 milhões de reais. Valor que já foi gasto até o momento. As obras do BRT começaram em 2017 e já deveriam ter sido entregues em meados de 2020. No entanto, ao longo desses anos, novos prazos de conclusão foram estabelecidos. Por ser uma obra de grande impacto na mobilidade urbana e também de alto valor financeiro, o vereador considera fundamental esses esclarecimentos. Segundo Cecílio, são mais de 60 volumes de documentos desde que o processo começou, em 2015. Devido à quantidade, todo o material deve ser disponibilizado por meio digital. Nós queremos sim ter esses detalhes, porque cada trecho está numa fase. Então é importante que a gente tenha essa informação de quanto já foi pago e comparar exatamente com o que já foi feito. O vereador reforça que é preciso entender o que está acontecendo com esta obra. Nós temos no corredor do Campo Grande, por exemplo, agora iniciou a construção do pontilhão sobre a rodovia dos Bandeirantes. É um trecho importante. Mas nós temos um outro trecho que sequer entrou em obra ainda, que é ali da Universidade da PUC até a Bandeirantes. 12h mais 38 minutos, a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, agora falando que a Câmara Municipal acompanhou a assinatura da ordem de serviço lá no distrito do Ouro Verde, que faz parte do programa Espaço do Amanhã, que vai construir 16 creches em 5 regiões aqui em Campinas. O vereador Felipe Marquesi representou a Câmara na cerimônia que marcou o início das obras da creche no residencial Cidade Firenze, que fica no distrito do Ouro Verde. Uma grande conquista para esses moradores e com certeza essa ordem de serviço trará muitos benefícios para as crianças, além de gerar emprego, gerar oportunidades, gerar vagas nas creches, é um grande avanço para essa região. A valorização também dos imóveis, tudo contribui aí para a valorização de todos. Atualmente, 4.500 crianças com idade entre 0 e 3 anos aguardam vaga na rede municipal de ensino. A expectativa é que todas as creches do programa Espaço do Amanhã comecem a funcionar no primeiro semestre de 2024. A Câmara foi fundamental na aprovação do projeto que autoriza a FUMEC a fazer tanto o projeto executivo como a licitação e acompanhamento das obras. Então é importantíssimo ressaltar que se a Câmara não tivesse aprovado, se a Câmara deixasse aquele projeto na gaveta, infelizmente isso não teria acontecido hoje. Então a Câmara tem um papel fundamental e é importante ressaltar.
E é um programa que vai ajudar a diminuir, né, a demanda que tem na cidade. Olha, ele foi dimensionado para zerar a fila. Nós não estamos garantindo, porque a fila de creche ela é muito dinâmica, mas pela fila que tem hoje e a capacidade das 16 creches é possível zerar. Estiveram presentes no evento os vereadores Otto Alejandro, Rodrigo da Farmadic, Permínio Monteiro e Igor Diego. O residencial Cidade Diferença já é um bairro moderno, é um bairro novo, né? As casas já são construídas com arquiteturas novas e com essa creche o bairro vai ficar lindo, né? Então vai ficar com certeza um bairro muito bom. É uma região promissora, a região do Distrito do Ouro Verde, a cada dia vem crescendo e vai precisar de muitos equipamentos públicos para acrescentar aqui na região. E essa foi uma indicação do vereador Felipe Marquesi, que foi atendida pela prefeitura, e o parlamentar conversou com a nossa equipe sobre a importância desta construção. O vereador Felipe Marquesi acompanhou a cerimônia, que marcou o início das obras da creche no residencial Cidade Firenze, que fica no distrito do Ouro Verde. Demanda essa que surgiu da indicação número 882 do parlamentar, que solicitava a construção de creche no local. Na verdade, os bairros aqui são uma rua que divide a outra, então residencial Cidade Firenze, com residencial Flávia. Na época nós tínhamos indicado um terreno na prefeitura no residencial Flávia, mas na verdade com a intenção de trazer a creche para cá. Aí foi feita uma nova análise através desse pedido na Secretaria de Educação e foi visto que esta área seria mais viável, que era uma área do Estado e foi transferida para o município. Então essa área que era uma área pública, mais viável, maior, com bastante amplitude, que ficaria melhor a planta da creche. Então mudou por essa questão, mas é uma grande conquista para essa região do Distrito do Ouro Verde, muitos moradores contentes, um dia histórico para essa região. A expectativa é que todas as creches do programa Espaço do Amanhã comecem a funcionar no primeiro semestre de 2024. Uma grande conquista para esses moradores e com certeza essa ordem de serviço trará muitos benefícios para as crianças, além de gerar emprego, gerar oportunidades, gerar vagas nas creches, é um grande avanço para essa região. A valorização também dos imóveis, tudo contribui aí para a valorização de todos. Os moradores aguardam ansiosos pela construção da creche. Eu estou desde o início aqui, quando começou a vender o loteamento, fui um dos primeiros a comprar, né? E morando efetivamente 5 anos. Essa obra para a gente aqui é um ganho gigantesco, não só para o bairro, mas também para a região, né? Estou muito feliz mesmo, são 350 vagas que vai ter, né? Então imagine você, a população crescendo aqui, o bairro novo, e ter essa oportunidade de ter uma creche nova também junto ao bairro. É um ganho gigantesco para a gente. Eu tenho filhos, mas já casados, mas sem meus netos, né? Então, para a gente é uma grande conquista, né? Essa creche, né? Porque eles vão estar participando aqui, né? Nesse local tão bonito, né? E assim, eu estou aqui no bairro 10 anos, né? Então, para a gente é uma alegria nessa nova conquista. A gente já teve outras conquistas e agradecemos a parceria, né? Junto com a prefeitura, com o Felipe Marquesi. O residencial Cidade Diferença já é um bairro moderno, é um bairro novo, né? As casas já são construídas com arquiteturas novas e com essa creche o bairro vai ficar lindo, né? Então vai ficar com certeza um bairro muito bom. É uma região promissora, a região do Distrito do Ouro Verde, a cada dia vem crescendo e vai precisar de muitos equipamentos públicos para acrescentar aqui na região. E olha só, a alteração dos critérios para a instalação de novas cooperativas de recicláveis foi assinada pelo prefeito e agora é lei.
Foi publicado no Diário Oficial do Município a Lei número 16.361 do vereador Paulo Búfalo, fazendo a alteração da Lei número 12.218 de 13 de janeiro de 2005, que estabelece normas e critérios para a incubação, instalação e fomento às cooperativas de recicláveis que compõem o Programa Municipal de Geração de Emprego e Renda da Prefeitura Municipal de Campinas. Essa lei, ela na verdade faz uma correção de um erro cometido inclusive pelo Legislativo desde 2013. Naquele momento, nós aprovamos aqui na casa um projeto de lei de fomento às cooperativas, que falava numa consulta no entorno para evitar conflitos, inclusive onde elas são instaladas. Então regulamentou e falava de uma consulta do entorno de um raio de 100 metros. E havia uma emenda ampliando isso para 300 metros, coisa próxima a isso, o que inviabilizava qualquer consulta e a instalação de cooperativas de reciclagem na cidade. Ampliava demais essa área de consulta e por isso inviabilizava. E mesmo essa emenda tendo sido rejeitada pela casa, ela foi encaminhada para autógrafo, ela foi publicada e depois a correção, infelizmente, foi muito lenta, porque nem a presidência da casa à época e nem a própria prefeitura queria, de fato, mudar a legislação. Então, isso demandou a tramitação de uma nova legislação que fosse aprovada pela casa e agora sancionada pelo prefeito Dário. O modelo de cooperativa é um importante contribuinte para a geração de empregos, inclusão social e desenvolvimento econômico na cidade. Atualmente, Campinas conta com 12 cooperativas cadastradas. Nós precisamos, para que quem está nos acompanhando tenha uma noção, hoje nós temos aí cerca de 20 cooperativas, algumas oficializadas aí pela prefeitura, outras a caminho de se organizarem na cidade, e com tudo isso nós reciclamos cerca de 3% dos resíduos que a cidade produz. Então nós temos um potencial imenso para reciclarmos na cidade, e se nós tivermos mais cooperativas instaladas na cidade, nós vamos tanto trazer um benefício ambiental para a cidade na destinação desses resíduos, como gerar emprego e renda para muitas famílias. Hoje é quarta-feira, dia da 14ª reunião ordinária. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 9 projetos. Entre eles está, em análise final, uma proposta do vereador Igor Diego, que propõe um novo regulamento para dar transparência à utilização de veículos pelo poder público, em substituição à lei vigente, que data de 2009. Também está previsto para a votação final, na noite desta quarta-feira, um projeto de lei de autoria do vereador Nelson Osseri, que cria a Política Municipal de Prevenção à Corrupção. Para você conferir a pauta completa, quer saber todos os projetos que serão discutidos e votados, é só acessar o site do Legislativo, que é o campinas.sp.leg.br. O site está aqui embaixo da sua tela. Se você quiser assistir à reunião ordinária do plenário, a entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. Se não tiver condições, claro, a TV Câmara Campinas transmite ao vivo.
Hora de balançar as redes do Campeonato Paulista da Série A2, porque ontem foi uma noite decisiva para a Ponte Preta, que precisava da vitória para chegar à semifinal. A vitória veio, mas só no segundo tempo. A Ponte Preta começou pressionando e Cássio Gabriel, novidade na escalação, cruzou na medida para o zagueirão Matheus Silva cabecear para fora. Aos 15 minutos, Elvis cobrou falta e por pouco não marca o primeiro. Aos 19 minutos, Luiz Felipe deu belo drible pela direita e cruzou. Matheus Jesus dominou e bateu tirando do goleiro, mas o lateral direito Luiz Roberto, em cima da linha, conseguiu afastar. Só dava macaca. Aos 28 minutos, Arthur de muito longe arriscou e o goleiro Matheus Almeida conseguiu espalmar. Aos 43 minutos, após cobrança de escanteio de Elvis, Amaral de cabeça por pouco não marca um belo gol. Aos 48 minutos ainda do primeiro tempo, Elvis cobrou mais um escanteio e Matheus Jesus cabeceou com estilo forte, mas à esquerda do gol. Veio o segundo tempo e o panorama parecia o mesmo. Escanteio para a Ponte, Matheus Jesus de cabeça e quase. Só que aos 2 minutos o Comercial chegou pela primeira vez e com muito perigo. Luiz Roberto escapou pela direita e cruzou para o artilheiro Wendel, livre na pequena área, furar. A bola sobrou para Cadu Baroni, que chutou, e Kaique França fez bela defesa evitando o gol. Até que aos 12 minutos, Elvis recebeu na área e viu muito bem a passagem de Luiz Felipe, que finalizou para o fundo das redes. Enfim, porteira aberta, 1-0 Ponte. Aos 25 minutos, Elvis deu lindo passe de calcanhar para Eliel, que foi derrubado dentro da área. Pênalti bem marcado. O maestro Elvis foi para a cobrança e Matheus Almeida defendeu parcialmente. No rebote, o camisa 10 desperdiçou a oportunidade de ampliar o marcador. Mas não tem problema, porque aos 38 minutos, Eliel cruzou na medida para Cássio Gabriel cabecear no contrapé do goleiro e tranquilizar o torcedor pontepretano. 2-0 Macaca. E tinha mais. Aos 47 minutos, Elvis de trivela tocou para o Everton, que cruzou rasteiro para Cássio Gabriel, o artilheiro da noite, dentro da área, tocar na saída do goleiro e definir. Ponte Preta na semifinal 3, Comercial eliminado 0. Foi uma vitória construída com alguma dramaticidade, né? Porque no início do segundo tempo, nós vimos aí, né? Quando a partida estava 0-0, o artilheiro Wendel do Comercial e também o atacante Cadu Baroni perderam um gol feito. E depois, com a entrada do Eliel, a Ponte conseguiu abrir o marcador, se tranquilizou e aí os gols saíram. Vitória para dar moral, 3-0, Ponte segue com a melhor campanha e agora espera na semifinal. Hoje tem mais 2 confrontos, pode enfrentar a Portuguesa Santista, 15 de Piracicaba, Noroeste ou até mesmo o Oeste. O adversário será um desses 4. Amanhã a gente conta aqui qual será o confronto da semifinal. Lembrando que sobem a primeira divisão apenas 2 equipes, então tem que chegar na final para poder conquistar o acesso. A Ponte Preta segue viva e favorita. 12:00 mais 53 minutos. Olha só, o Bosque do Jequitibás está fechado temporariamente para visitantes. Mas por lá, os trabalhos não param. O quadro É o Bicho foi acompanhar o que acontece enquanto ele não é reaberto e você fica, a partir de agora, com este tema. A Prefeitura de Campinas fechou o bosque por tempo indeterminado após as tragédias ocasionadas pela chuva aqui na cidade. O que muita gente não sabe é que aqui dentro o trabalho não para e animais vêm sendo resgatados. Foi o caso do cágado de Barbicha, que foi atropelado e teve a sorte de ser socorrido pela Cleusa.
que o encontrou machucado em uma rodovia do distrito de Barão Geraldo. A entrada do Barão do Café é uma rodovia que ele está entre duas matas, né? E tem constantemente nós moradores que passamos para acesso ao condomínio nos deparamos com animais, às vezes mortos, né? Às vezes a gente até para o animal atravessar. E eu tenho o hábito de não subir com velocidade muito alta e vi esse animal e parei. Né? Percebi que era uma tartaruga, eu estava em baixa velocidade e parei. Achei até que ela só estivesse atravessando. Mas, quando eu parei, é que eu identifiquei que o animal tinha sido atropelado e abandonado. Né? E foi quando eu efetuei o resgate. Durante os exames de primeiros socorros, foi identificado que ele é ela e carrega vários ovos. Doutor, nós vimos pelo exame, né, que esse cágado ele está grávida. Eu posso falar no feminino, no masculino, como que é? Ela está prenhe. Ela está prenhe? E depois desse acidente, vai ter condições de ter os filhotes? Como que vai? O que vai acontecer com esse cágado? Bom, esse é um detalhe que a gente encontrou no exame radiográfico, que foi feito na clínica, onde o animal foi inicialmente conduzido, né, pela munícipe que resgatou, aí constatou que o animal está com ovos, né? Ela está na reprodução. Provavelmente, essa reprodução ela vai ser interrompida por causa do estresse. Nós já tivemos um caso semelhante aqui, alguns anos atrás, de um outro animal da mesma espécie, cágado de barbicha, que fraturou essa parte aqui posterior da carapaça, e nós tratamos, conseguimos recuperar o animal. Esse animal, inclusive, ele se encontra no nosso recinto de exposição, com a fratura consolidada. E durante o exame radiográfico também esse animal tinha uma grande quantidade de ovos na cavidade celomática. O que aconteceu? Provavelmente esses ovos acabaram se tornando inviáveis, porque não teve a postura no tempo que deveria ter ocorrido, e eles foram absorvidos pelo organismo. Provavelmente é o que vai acontecer aqui. Os ovos estão perfeitos, não existe nenhum problema em relação a esses ovos estarem, por exemplo, obstruindo o oviduto, coisa do tipo. Iria ser normal, ela iria colocar esses ovos normalmente se não tivesse acontecido o acidente. E provavelmente esses ovos serão reabsorvidos. E é muito comum vocês receberem animais resgatados? Bom, o resgate de animais em Campinas é uma cidade que tem uma fauna de animais silvestres grande, principalmente aves. Nós temos muitas ocorrências com aves e com mamíferos também, por exemplo, ouriço, gambá. Gambá é um dos mamíferos mais comuns hoje em área urbana. Nós temos muitas ocorrências com gambás, ouriços, cachorro do mato, raposa do campo. Então, isso dentre os mamíferos. Dentre as aves, a maioria das ocorrências com maritacas, isso animais que invadem residências, etc. E tem também o problema da guarda irregular, por exemplo, papagaios, araras, que são mantidos irregularmente. Muitas vezes a polícia ambiental ela faz uma ação, tira o animal dessa condição de guarda irregular e aí tem que dar um destino. Segundo dados do IBAMA, o tráfico de animais silvestres no Brasil provoca a retirada anual de aproximadamente 38 milhões de bichos das florestas. Cerca de 4 milhões são comercializados ilegalmente. De cada 10 araras traficadas, 9 morrem antes de chegar ao seu destino final. Em outras palavras, apenas 1% das araras arrancadas de seus ninhos chegam ao destino final. Foi o caso do Caio, que foi resgatado pela Guarda Municipal. E provavelmente foi um animal tirado da natureza, ilegalmente, mantido, né, numa guarda irregular, e depois acabou sendo feita uma denúncia. Esse animal foi apreendido pela Guarda Municipal de Jundiaí e trazido para o Zoológico de Campinas. O Caio, desde que chegou aqui, a gente percebeu que ele tinha o convívio, ele tinha digamos assim, ele estava acostumado com o contato humano. Provavelmente foi tirado da natureza ainda filhote, foi criado sob cuidados humanos, e aí acontece um fenômeno que a gente chama de imprinting, que o animal ele fica com o comportamento
ligado àquele ser humano que o cuidou. Então, esse animal criado e crescido nessas condições, ele não tem mais condições de retornar à natureza porque ele perdeu boa parte do seu comportamento natural. Ele enxerga o ser humano como alguém próximo a ele. Ele se acostuma, ele fica humanizado. Agora eu estou com a Neide. A Neide é tratadora e melhor amiga do Caio. Neide, como que é a sua relação de amizade com o Caio? O Caio começou assim, quando eu comecei a cuidar dele, aí eu peguei, comecei a varrer tudo, ele descia e vinha aqui no meu pé e na vassoura. Aí eu falava, sai pra lá, Caio, vai pra lá. Aí ele começou a guardar essas palavras e aí ele começou a aprender, sai pra lá, vem pra cá. E aí ele começou se achegando, pedindo carinho pra mim, encostando em mim. Aí o que eu fiz? Eu peguei e comecei devagarinho, passando a mão nessa cabecinha linda dele aqui, passando a mão na cabecinha, eu dou beijinho na cabeça dele, ele encosta a cabecinha dele no meu peitinho e começa a fazer carinho nele. E ele é bem amigável e bem saidinho, né? Porque ainda agora ele mandou eu ir pra longe, ele mandou eu ir embora. Vai pra lá, né, Caio? Aí ele começou a aprender. O Caio, ele é assim, ele se apegou com gente, ele gosta de gente. E aí, de domingo aqui, fica aqui, cheio aqui, conversando com ele. E ali cada um fala uma coisa, ele vai aprendendo tudo, como ele falou pra você, né? Aquelas palavrão, né? Ele aprende ele é com a bocudo. população. E agora que o bosque está fechado, ele sente falta também do pessoal? Não, ele sente. Ele sente porque ele passa o dia aqui, ó, conversando. O povo está conversando com ele, brincando com ele, e a alegria dele. É alegria, é gente, ele gosta de gente, o Caio. Quarta-feira de sol e calor aqui na cidade de Campinas. Para hoje à tarde não tem previsão de chuva e segue essa tendência para a primeira semana de outono. Então, sem mudanças para amanhã, quinta-feira, com o sol aparecendo durante todo o dia. À tarde aumenta um pouco a nebulosidade, mas não deve chover também. Vamos às temperaturas? Porque elas seguem altas, viu? Já estamos aqui no outono, mas é clima de verão, é temperatura de verão, mínima de 18 graus. Ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 31 graus aqui na cidade de Campinas. O nosso Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, daqui a pouco, às 3 horas da tarde, acontece a segunda reunião ordinária da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude. O presidente é o vereador Felipe Marquesi. Às 4h30 da tarde tem a quarta reunião da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade. Presidente é o vereador professor Alberto. E quarta-feira, às 6 horas da tarde, acontece a 14ª reunião ordinária. Tudo com transmissão ao vivo aqui na TV Câmara Campinas. E nós nos vemos amanhã, na quinta-feira. Então, até lá. Tchau, tchau.